Bom dia, eu sou Viti. Esta é a cozinha da vovó, a única cozinha que não usa gengibre, e hoje vamos com 3 receitas preparadas com berinjelas. Vocês gostaram muito? Então fiquem atentos e me deixem nos comentários qual delas vocês gostaram mais. Vamos começar. Em primeiro lugar, torta de berinjela, uma receita fácil e também econômica. 3 berinjelas de tamanho médio, não exagerem também, então 3 berinjelas. Se forem muito grandes, 2 já servem. 2 batatas, no meu caso uma. Vocês vão entender, pois não é uma batata normal, é uma batatona galáctica, do tamanho de 2 batatas normais. Então se fossem comuns, seriam 2 batatinhas. Um pimentão verde. Meia cebola, 150 gramas de mussarela ralada, queijo mussarela e 8 ovos. Essa é a base, mas vamos adicionar mais alguns detalhes. Para dar um toque super saboroso, pimenta do reino moída, um tempero que sempre cai bem, um pouco de orégano seco, aroma e sabor, azeite de oliva. E claro, o indispensável sal. Pegamos a batatona ou suas 2 batatas normais, descascamos. Como sempre, uso o descascador de batatas, porque aproveitamos muito mais a batata e além disso faço muito mais rápido. Ras, vamos lá. Assim que a gente descascar, lavamos, passamos na água e cortamos em cubinhos. Assim mesmo, como esses aqui, de 1 a 1,5 cm aproximadamente. Isso aí. Então, picamos toda a batata. Pouquinho a pouquinho. Assim que tudo estiver pronto, adicionaremos uma pitada de sal. Removemos para que o sal chegue a todos os pedaços de batata. Coloque azeite de oliva em uma frigideira. Quando estiver quente, adicione as batatas. Vamos fritá-las, mas não vamos exagerar. Também não queremos que fique muito dourado por fora, só uma fritura que deixe a batata macia. Para isso, usaremos um fogo que não seja muito forte. Por exemplo, meu fogão vai até o 6 e eu fritei no 5. Enquanto as batatas fritam, cortaremos o pimentão. No meu caso, uso pimentão verde. Se preferirem, podem usar metade verde e metade vermelho. E também fica muito gostoso. Vamos lá. Também cortamos em tirinhas de mais ou menos 1 centímetro. E vamos lá, pedaço por pedaço. Claro, esse pimentão também já foi lavado, tiramos as sementes de dentro dele. E agora só precisamos picá-lo. Então, cortem em pedaços mais ou menos desse tamanho, certo? Picar esse pimentão, ele vai levar uns 3 minutinhos mais ou menos, então ainda dá tempo de picar a cebola. Também vamos cortar em cubos do mesmo tamanho aproximado do pimentão, então uma faca afiada com calma. E pronto, em poucos minutos teremos a cebola picada. Seguimos. Berinjelas é preciso descascá-las, embora tenha gente que também coloca com a casca e tudo. Gosto de descascá-las para deixar o prato mais suave. E eu gosto muito mais de não encontrar a casca da berinjela dentro desse bolo de berinjela. Assim que a tivermos descascado, vamos cortá-la em cubinhos, também em pedaços de mais ou menos 1,5 cm e... Aqui vai uma dica de cozinha super boa. Esse truquezinho funciona muito bem e conseguimos tirar o amargor característico que ela tem, a berinjela. Simplesmente água fria, uma colherzinha de sal, mexemos e colocamos dentro toda a berinjela que cortamos em pedaços. Vamos deixar aqui por mais ou menos 5 minutinhos e, enquanto isso, seguimos com a receita. Bom, já temos as batatas do jeito que eu quero, que é macias. Elas estão fritas, mas não estão crocantes nem douradas. Lá vai. Vamos tirar elas aos poucos. E vamos reservar elas. Vamos lá, a última e pegamos as 3 últimas batatas. Vou mostrar as batatas de perto para vocês verem que estão douradas, mas não demais, simplesmente fritas e macias.
Vamos lá, próximo passo. É a mesma frigideira. Tiramos o excesso de óleo e com um pouquinho de óleo vamos refogar nossa cebola, vamos dourá-la, deixá-la macia, junto com o nosso pimentão verde picado. Para acelerar o processo, um truque de cozinheiro. Adicionamos uma pitadinha de sal e assim vai cozinhar muito mais rápido. É o que os cozinheiros chamam de suar. A cebola vai suar, vai cozinhar muito mais rápido e vai ficar mais macia. Vamos lá, já estou quase terminando, tá vendo? Ficou cerca de 5 minutos no fogo. Então é hora de adicionar nossa berinjela. A berinjela que deixamos de molho e escorremos bem. Sal a gosto. Claro, um toque de pimenta do reino que dá um sabor incrível e também aroma. Removemos. E vamos deixar cozinhar tudo junto até que a berinjela, a cebola e o pimentão estejam bem macios. Mais ou menos vai levar 5 ou 6 minutos em fogo médio, mexendo de vez em quando para não queimar o que está no fundo. Continuamos, voltamos para a tábua, aqui estamos. Esta é a travessa que vou usar. Tem mais ou menos 2 palmos de largura, não é muito grande? E precisamos de berinjelas suficientes para cobrir por cima nosso bolo de berinjela. Então cortamos fatias finas da berinjela que reservamos. Claro, vocês não vão precisar de toda a berinjela, então o restante vocês guardam para preparações futuras. Já tenho de novo minha travessa em cima da mesa e agora vamos prepará-la. Precisamos de um pouquinho de óleo. Vamos espalhá-lo. No meu caso, vou usar esta espátula. E com isso, consigo que o papel manteiga que vou colocar por cima fique mais fácil de colocar. Isso para mim é ótimo, porque sou meio desastrado. Além disso, para não grudar durante o cozimento, vamos lá, pegamos o papel e estendemos do melhor jeito que conseguirmos. Esse papel é muito grande, então com uma única folha já serve para mim. Existem rolos de papel muito mais estreitos, então será necessário usar 2 tiras. Vamos lá. A gente aperta bem a borda para que ela vá grudando com o óleo e... foramos nossa assadeira para forno. Bem. Pronto, já terminei. Pronto. Vamos para o próximo passo, outro truque. Uma tigela grande. E aqui vamos colocar toda a berinjela, a cebola e o pimentão que já refogamos colocados sobre... uma peneira fina? Ou, no meu caso, esse pedaço de escorredor que no dia em que me deram de presente, achei que não servia para nada. Mas ele é super útil. Lá vai. O que conseguimos com isso? Que ele solte seu suco e o excesso de óleo que não queremos no nosso bolo. Ele vai soltar rapidamente, então não se preocupem. Sigam com a receita. Viu? Já soltou muito. Aí está. Isso é o suco dos próprios vegetais e o excesso de óleo. Vamos lá, continuamos. Aqui estamos, na mesma frigideira, um pouquinho mais de azeite de oliva e as rodelas de berinjela que cortamos. Nós vamos passar na frigideira tipo grelha e vamos dourar dos 2 lados. Aí vai, não cabem todas, então vou ter que fazer em 2 etapas, mas não tem problema. Uma pitadinha de sal em cada uma, assim vai cozinhar mais rápido e ainda fica mais saboroso. Quando estiver pronto, a gente vira. Também não precisa deixar muito tempo, só começar a dourar já está bom. Porque depois vamos terminar no forno, e no forno sim elas vão pegar uma cor incrível. Beleza, vamos tirar as que já estão prontas. Esta, por exemplo, perfeita. Pode tirar. Esta aqui, bom, vou deixar mais um pouquinho. É questão de segundos, então fiquem atentos. Lá vou eu. Vamos lá, acho que sim, próxima e assim, uma por uma. Então, pessoal, precisamos de ovos. 8 ovos. 8 ovos grandes, tamanho L. Uma pitadinha de sal para dar sabor e realçar o gosto. E agora é só bater. A gente bate bem até que os 8 ovos estejam bem misturados. Pronto. E agora, o que vamos fazer? Vamos misturar um monte de ingredientes.
Basicamente todos, menos as fatias de berinjela que reservamos para o final. Coloque tudo o que picamos lá dentro e... refogado. O excesso ficou de fora, então não colocamos o excesso de sucos e óleo, com isso vamos conseguir uma mistura muito mais densa. Adicionamos 150 gramas de queijo ralado tipo mussarela. Digo para vocês que queijos ralados, misturados e tal, também servem, mas no meu caso usei mussarela porque gosto muito do sabor que ela deixa. E além disso, derrete muito rápido, então é ainda melhor. A mistura vai ficar muito mais homogênea. As batatas vão para dentro. Já tenho um monte de ingredientes nesta tigela. Felizmente todos cabem e vou conseguir misturá-los. Vamos dar uma mexida boa, para que os ingredientes se misturem bem. E amigos, nessa etapa já temos 90% da nossa receita pronta. Agora só falta preparar aquela forma que temos forrada com papel. Preencher com a nossa mistura e colocar por cima as fatias de berinjela que passamos pela frigideira ou pela chapa. Vou espalhar um pouco para que a mistura fique homogênea, bem distribuída por toda a taçadeira e... colocamos as fatias, cobrindo bem todo o prato. Assim, além de sabor, vai ficar uma apresentação super legal e, além disso, muito fácil. Aí vai. Um papelzinho. Aí. Bom, vamos colocando e o truque é cobrir bem toda a superfície. Uma atrás da outra. Aí. Vai. Bom, são todas as que eu tenho, então preciso ganhar um centímetrozinho para lá. Aí, mais ou menos totalmente coberto. Totalmente coberto. Totalmente coberto. Totalmente coberto. Aí vai, conseguimos e pronto. E listras, já está mais do que pronto. Então vamos para o penúltimo passo. Um toque de orégano seco por toda a superfície. Polvilhamos. E já temos isso pronto para colocar no forno. Vamos assar a 180 graus com o forno pré-aquecido e vamos deixar cozinhando entre 25 e 30 minutos. Passado o tempo, é assim que ele tem que ficar, está super gostoso, cheira muito bem e não nos deu dor de cabeça nenhuma. Então é só levar direto para a mesa. Pastel de berinjela, uma receita clássica, muito fácil e com a qual você vai arrasar, com certeza, com certeza, com certeza. Em segundo lugar, uma deliciosa frigideira de berinjela com ovos. Uma maravilha, você tem que preparar. Lá vamos nós, olha só, que aparência, uau! Começamos picando a cebola bem fininha, lá vou eu, tiqui, tiqui, tiqui. Continuamos picando. Tomates. Neste caso, são tomates tipo pera, mas vocês podem usar os que quiserem. Vamos precisar de 4 desses médios. Vamos descascá-los, eu vou descascar e cortá-los em pedaços. Se estiverem maduros, melhor ainda. Pronto, já estamos terminando de descascar. A berinjela, maravilha pura, cheia de propriedades nutritivas e super saborosa, já está descascada. Quando tiver as duas, corte em pedaços. Lá vou eu, pela metade, essas são grandonas, mais um pouco. E pronto, cortamos em pedaços. Vamos para a frigideira. Azeite de oliva, um fiozinho. Não coloque muito porque a berinjela absorve. Esperamos ficar bem quente e colocamos a nossa berinjela dentro. Como eu disse, vai murchar, então não se preocupem. Vocês verão como diminui. Tem que ficar assim. Transbordando, mexemos e cozinhamos por 10 minutos em fogo médio. Passado o tempo vai ficar assim, olha, vê como reduziu, como ficou bom, olha. Aí está, aí. Temos a berinjela macia, suculenta, fantástica. Retiramos. Reservamos e continuamos com a mesma frigideira colocando nossa cebolinha. Vou adicionar 2 dentes de alho bem picadinhos para dar um toque especial. O alho dá um sabor incrível. Vou adicionar um fio de azeite de oliva para refogar bem a cebola e o alho. Claro, um toque de sal. Uma pitada de pimenta do reino moída na hora. Mexemos e cozinhamos por alguns minutos.
Quando estiver com essa aparência, começou a ficar com uma cor dourada fantástica. Chegou a hora de adicionar o tomate que havíamos picado. Aí vai, junto com o tomate, numa pitadinha de sal. E o truque para que o seu molho de tomate não fique muito ácido é uma pitadinha de açúcar. Não exagere, hein? Uma pitadinha. Mexemos e cozinhamos por 10 minutos. Nesta receita sempre usamos fogo médio. Já passou o tempo, o tomate está pronto, então colocamos novamente nossa berinjela na frigideira. Mexemos para que se misture com a cebola, com o tomate, com o alho, com todas essas coisinhas. Olha só que aparência, hein? Deixamos 1 minuto para que os sabores se misturem bem e vamos para os ovos. Então, antes de colocar os ovos, outro truque de profissional. Alisamos a superfície aí. E assim que estiver pronto, vamos fazer uns buraquinhos assim. No meu caso, 4 buraquinhos, porque tenho preparadas 4 claras e 4 gemas. Lá vai a primeira clara, segunda clara, terceira clara e a última. Agora o que vamos fazer é cozinhar por 3 minutos com a frigideira tampada e, claro, em fogo médio. Passado o tempo, estão vendo? As claras já começaram a endurecer, bem diferenciadas, e agora adicionamos as gemas, já que estão molinhas. Olha, pum, vai para dentro. Gemas dentro das 4 claras. Agora que já temos elas, adicionamos uma pitadinha de sal em cada ovo, para dar um toque de sabor. E agora vamos para o ingrediente que vai completar o seu prato. Queijo mussarela ralado. Qualquer outro queijo ralado serve, mas com mussarela fica maravilhoso. Vamos espalhar por aqui onde não tem ovo, por toda a superfície da frigideira. Vá com calma. E assim que terminar, tampe e cozinhe por apenas alguns minutos até que o queijo derreta. Quando o queijinho estiver derretido, nosso prato estará pronto. Como vocês podem ver, as gemas estão cremosas e as claras bem firmes, então está perfeito. A mesa. Agora um toque de salsa fresca. Vai dar cor, vai dar aroma, vai ficar super bom. E nossa frigideira de berinjelas com ovos está pronta? Pronto, quem dá mais. Um prato super completo, cheio de sabor, que preparamos rapidinho. E olha por dentro, toma, tenta achar um defeito. Toque final. San Jacobo de berinjela. Super crocante, super simples, super gostoso. E além disso, muito fácil de preparar. Não perca, fica incrível. Ingredientes. Precisamos de 2 berinjelas grandes, como as que você vê na imagem. Porque vamos usar a parte central para que nossos San Jacobos fiquem bem grandes. Vamos continuar? Presunto cozido para rechear, 4, 5 ou 6 fatias, queijo para rechear, também queijo em barra para derreter, farinha para empanar, farinha de rosca também para empanar, 2 ovos. São tamanho G. 30 ml de leite. E claro, uma pitadinha de sal. É isso aí, pessoal. Primeiro, vamos cortar uns bons filés de berinjela. Vamos precisar de pedaços com mais ou menos 1,5 cm de espessura. Lá vai. Com essas berinjelas tão grandes que eu tenho, vou conseguir pedaços de mais ou menos 1,5 cm e desse tamanho lá vai. Vamos ajustando para que as 2 partes fiquem mais ou menos iguais. Está com essa. Continuamos? Uma vez que tivermos nossos filés de berinjela, o que vamos fazer é mergulhá-los em água com sal. Assim evitamos que oxidem e também ficam mais macios. Como vocês vão ver, no momento em que colocarem a água, os filés de berinjela vão tender a flutuar. Então, o melhor é colocar um peso em cima para que fiquem bem submersos. Pronto. Você coloca água suficiente para cobrir. E pronto. Vamos manter submersos nessa água por 5 minutos.
Aí vai, eu vou colocar um prato. Aí vai, fantástico, Risras. Passados os 5 minutos, tiramos nossas berinjelas e vamos secá-las usando um papel toalha ou um pano limpo. Eu vou preparar 3 San Jacobos, então 6 pedaços que eu tenho, vocês já sabem, se forem preparar mais, é só aumentar. Vamos continuar, vamos secar por baixo e por cima e... Aí vai. Com calma, porque a receita é muito simples e não... Vamos errar nesses pequenos detalhes. Próximo passo, vocês adivinharam? Vamos rechear com presunto e queijo. O único importante é que nem o presunto nem o queijo saiam do que é. A superfície da berinjela, para que assim fique esse tipo de sanduíche de berinjela bem fechadinho. Vou colocar 2 fatias de presunto, porque uma me parece pouco. Vocês façam como quiserem, vamos lá. Aí vai, cobrimos e aí vai o primeiro. Próximo. Como podem ver, as folhas de berinjela têm o mesmo tamanho dessas fatias que cortamos, esses filés de berinjela. Então vai ficar super bom. Vamos lá. Queijo embaixo. Presunto. Cozido, também conhecido como presunto de York, cobrimos e assim um atrás do outro. O último e vamos lá, próximo passo. Então, o próximo passo consiste nada mais nada menos em bater os 2 ovos que vamos usar para empanar. Quando estiverem assim, mais ou menos batidos, você adiciona o leite e... voltamos a bater até que fique bem incorporado. Vocês veem como clareia um pouco e assim teremos um empanado mais suave. Vamos lá, já tenho ovo, tenho farinha, tenho pão ralado e estou com muita vontade de terminar esse empanado. Passamos bem na farinha pelos bordes ao ovo, mergulhamos, viramos para ficar bem impregnado e ao pão ralado. Aí vai uma boa dose de pão ralado. E uma vez que tiverem, vão passar de novo no ovo e... outra vez no pão ralado. Assim vai ficar uma cobertura crocante e não vai soltar durante a fritura. Pronto, o filetito está pronto. Olhem só, que tamanho tem isso? Pronto, aí está. E agora, o fogo. Óleo bem quente. Dentro nossos San Jacobos de berinjela. Vamos deixar que fritem lentamente. Vamos deixar, digamos, em fogo médio alto e vamos cozinhar até que fiquem bem dourados. Vai levar mais 1 minuto e meio, 2 minutos, né? A gente vira e assim vai cozinhar dos 2 lados. Aí vai, já tenho 2 filezinhos. 2 San Jacobos prontos. Já digo para vocês, não coloquem o fogo muito alto porque vale a pena esperar um pouquinho mais de tempo. E assim a berinjela vai ficar mais macia, o queijo e o presunto bem integrados e, claro, o queijo derretido. Vamos tirar eles assim que estiverem prontos e vamos deixar descansar em um papel toalha para tirar o excesso de óleo. Falta um lá dentro e... a receita está pronta. Como vocês podem ver, San Jacobos de berinjela é super fácil, uma receita simples, econômica e que vocês podem preparar em pouquíssimo tempo. Quem dá mais risadas com um toque desse cebolinho picado e à mesa? Vou fazer o corte para que vocês vejam a cremosidade do queijo derretido. Olha só como ficou esse San Jacobo, perfeito, delicioso. Aqui está. Então, né, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado das 3 receitas. Já sabe, presunto, curta, inscreva-se, que vamos chegar a 1 milhão rapidinho. E claro, ative o sininho para receber notificações quando eu postar um vídeo. E por que não compartilhar com os amigos? Obrigado por terem vindo, amo vocês, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, obrigado.